Na hora que eu recebi o diagnóstico, eu falei, pronto, eu vou me deformar inteira, vou ficar uma baleia, vou engordar muito. Fiquei internada para fazer esse diagnóstico aproximadamente 10 dias. E eram 2, 3 exames por dia, ressonância, e tinha uns que tinham que estar em jejum, tinha uns que tinham que tomar sedativo. Eu fiz, assim, uma batelada realmente de exames para poder descobrir. E no meio desses 10 dias, quando eu estava tipo no 6º dia, a médica falou, já detectei o que você tem, sentou comigo, me explicou e falou, agora eu vou chamar um reumatologista, ele vai vir aqui e vai te explicar melhor sobre a doença, tratamento, como é que vai ser daqui para frente. Como é que ele te explicou? Porque você recebeu esse diagnóstico lúpus, você imagino que não tinha ideia do que fosse, né? Eu tinha ideia porque uma prima minha tinha lúpus. Só que ela nunca se cuidou como deve se cuidar. Você tem que ter, para você ter uma vida saudável, você tem que ter muitos cuidados. Então, ela era deformada com as mãos, porque as dores dela, ela nunca tratou direito, acha que os corticoides não tem que ficar tomando. Então, eu via esse sofrimento e sabia que ela tinha lúpus. Na hora que eu recebi o diagnóstico, eu falei, pronto, eu vou me deformar inteira, vou ficar uma baleia, vou engordar muito. E esse meu fim, uma menina, né, de 20 anos, tendo esse diagnóstico e sem entender muito da doença, porque o que eu tinha era uma coisa muito rasa, né, do que era. Ela, a médica, a hematologista que me atendeu, aliás, consulto com ela até hoje, né? Ela que bom. É uma querida. A gente sente confiança, porque ela que me diagnosticou. E veio um reumatologista e me explicou o que era o lúpus, falando de uma forma assim que eu poderia entender, né? Da briga que tinha dentro do meu organismo rejeitar alguns órgãos, ele luta para expulsar aquilo. Então, ele explicou aonde poderia afetar, aonde que eu estava afetada, o que poderia acontecer. E qualquer sinal, eu procurar o hospital, porque a gente ia ter que se adaptar também a remédio, a ver o que ia funcionar no meu corpo, que tudo era uma novidade. Sim. E aí começava... começava até acertar remédio, foi realmente muito difícil. Você já entrou com o corticoide de primeira? De primeira. Eu entrei com era uma maquininha que ficava girando e tinha um tempo e era na veia. Ah, tá. Você começou com ele intravenoso. Sim. Tá. Só depois que passou pro comprimido. Quantos miligramas equivalentes de prednisona você iniciou para controle da doença? Depois que eu saí do intravenoso, eu fui para 100 miligramas. Nossa, uma dose altíssima. E eu engordei em 7, 8 dias mais de 10 quilos. E trabalhar numa academia. Eu sempre fiz atividade física. Não é uma coisa que eu fui trabalhar e fui fazer, não. Eu fazia, gostava e fui trabalhar numa academia. Engordar mais de 10 quilos em uma semana. Que não era engordar, né? Era inchaço. Inchaço. E aí eu falava pro médico, quando eu vou parar de tomar? Ele, nunca, né? Vamos, acalma. E eu queria baixar a dose, eu queria achar uma solução. Você imagina uma pessoa jovem, linda, como você sempre foi. Obrigada. Jovem, bonita, magrinha, atlética, fazia ginástica. Era uma pessoa que era um exemplo inclusive para as colegas de trabalho. A Fê, ela estuda muito, ela trabalha, ela faz ginástica. Uma pessoa que sempre foi um exemplo dos padrões de beleza que nós temos, começar, de repente, a inchar, acumular líquidos. Deve ter sido uma loucura. Quer dizer, adolescente, né? 20 anos é adolescente. Quase um adolescente. Você pensar assim, nossa, eu vou começar a ficar deformada. Quando que eu paro esse medicamento? É muito difícil aceitar o corticoide, né? A cortisona.
E dá aquele inchaço no rosto, você fica com o rosto de bolacha. Lua cheia, lua né? cheia. E aí, a barriga também. Todo mundo fica perguntando, né? O que aconteceu? Você engordou. Isso pra mim... É a morte, não é? Pra qualquer mulher é a morte. Qualquer mulher. Aí eu já não queria mais sair de casa. Porque eu falei, não, agora eu não vou sair de casa. Vou ficar aqui, porque eu não vou ficar me expondo desse jeito que eu tô. Essa foi a parte mais dolorosa, por incrível que pareça, para mim. Naquele momento, eu tão jovem, eu pensava, meu vestido não vai caber na formatura. Sim. Todas aquelas coisas. E aí o médico foi me acalmando, falando, conforme a gente vai diminuindo a dose, esse inchaço vai sair, não é de um dia para o outro, você tem que ter calma, continua as atividades físicas, você não pode parar, muita água, aquelas coisas todas. E aí, fui diminuindo, até chegar nas 20 miligramas. Que já é uma dose muito tranquila.